Olá, meu nome é Rosemar Cardoso, eu sou cantora e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Estou muito feliz porque não é todo momento que a gente recebe uma pessoa internacional, uma visão global e experiência em vários países. Márcia da Rosa, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Tá. Conta um pouquinho para os nossos internautas, né, que já estão curiosos, saber onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Os países que você visitou, que você morou, que você estudou, vamos falar das suas obras e principalmente dos seus projetos futuros, porque essa mente prodigiosa não para. Nossa, que prazer falar com você aqui no Vida de Obrigado. Relacionamento. Olha, eu incentivo muito esse trabalho, que é um trabalho de entrevista, de conhecer pessoas diferentes, de valorizar as coisas que a gente pode ainda estar trabalhando, cada um na sua área. Perfeito. A minha formação é jornalismo, comunicação social na PUC, que foi um local que eu fiz mais amizades do que carreira, né? Eu me destaquei só como revisora da Showbiz, naquela época do Mamonas Assassinas, Okay. sabe? Do Herbert Viana do Paralamas, como estourou o Oasis, 98, né? Então tinha muito trabalho na Abril, na Showbiz. E também a Fluir, eram revistas que precisavam daquela figura do revisor, rápido, né? exatamente, do revisor, sem contrato, um freelance, mas eu ficava, Veja, 5 da Mas manhã. o teu olhar tinha que ser empático com o público, né, daquela revista. Sim. Isso que é o interessante da coisa. Exatamente, eram jornalistas de renome, o Sérgio Martins até hoje escreve na Veja, eu estudei com o Sérgio Dávila, que também está em Nova York, já tem trabalho para a Folha. São poucos, a maioria dos jornalistas que eu estudei na PUC não tiveram grande destaque, porque a nossa área é muito difícil. Então, você segue o caminho que eles deveriam ter pegado. Eu tento, isso que eu falo, eu fui fazer letras na USP, daí eu me dei bem em letras. Por isso que eu trabalhei como revisora. Porque daí eu fui fazer lá toda a especialização, todas as matérias, e por isso que me chamaram para trabalhar com revisão, não pelo jornalismo. Certo? Então a letras, a USP foi fundamental e é fundamental ainda, porque a formação das pessoas de lá, dos orientadores, é muito boa, é muito boa. Uma curiosidade, teu papai não quis que você fosse médica, não? Não, olha, se eu soubesse hoje, eu teria feito. Eu acho que eu vou fazer, depois desse encontro eu vou fazer, mas talvez EAD, ou medicina, ou farmacologia, porque a gente tem mais sucesso na parte material. Essa área que é a área de literatura, música, é uma área que a gente tem que ter um público cativo. Eu ainda estou a fomentar o meu público de leitores, porque na verdade literatura, poesia é uma coisa que a pessoa tem que se desenvolver, ela tem que ter leitura, tem que ter interesse, não é? E são ferramentas que às vezes pelas condições do nosso país, elas não são tão fáceis. Verdade. Não é? O que eu queria estar contando aqui hoje na TV Relacionamento para os leitores, para as pessoas que podem e têm tempo para se dedicar à literatura, à poesia, a procurar soluções para o dia a dia se tornar mais prazeroso, é que eu estou trabalhando com esse livro agora, de 2023, que ele chama Montepio, Destinos 2023, Destinos Aprazíveis. Então, ele é um projeto que se chama Literaturice, que é um projeto para as pessoas terem a possibilidade de visitar, quando possível, casas e museus de escritores. Perfeito, bacana. Em que momento que começou essa ideia para você? Então, eu não sei se você, eu tive uma amiga minha que acabou recentemente até falecendo, ela se chama Thaís Matarazzo, você já ouviu falar De dela? nome, sim. Então sim. Ela que estava me apoiando em todo o projeto. De 2019 eu tenho um livro que chama Whitehaven, que inclusive Whitehaven é um local na Inglaterra que eu tive, como eu falei para você, as pessoas falam, Márcia, aquela que morou em Cambridge, aquela que morou em
Mas a minha ida a Cambridge, a Inglaterra, foi infeliz. Porque meu pai era um médico renomado, ele trabalhava com endocrinologia e nós tivemos um gasto alto para ir para a Inglaterra. E quando eu cheguei na Inglaterra, as coisas não eram como eu imaginava. Eu teria que ter uma hospedagem, uma alimentação, e eu tive ali um imbróglio que eu acabei trabalhando como voluntária de hostels. Ok. Certo? Daí ali que eu comecei a me interessar mais pela literatura, pelos grandes autores, porque lá tem a Tennyson Road. Isso, exato. Você sabe? Inspirador, verdade. Não é? O hostel era na Tennyson Road, que é um escritor. Tem a loja Woolworth, que também é um outro poeta, é um outro escritor. Então ali em Cambridge tem esse chamamento, né, para você leitura de poetas, escritores clássicos. Poética, né? Exatamente. Mas do ponto de vista material foi uma grande perda, não é? Então, por isso que até no próprio livro a gente coloca uma versão em português da minha carreira em inglês. E é isso, né, que eu estudei em Cambridge exatamente no momento da morte do meu pai. E não estudei, na verdade, como eu te falei, eu fiquei uma voluntária da Associação dos Hostels lá, então foi interessante para ter contato com outras pessoas. Perfeito. Mas você sempre gostou assim do Arthur Conan Doyle e de outros autores, Edgar Allan Poe? Sim. Fernando Pessoa. Tá. Né? Esse livro, Fernando Pessoa, Pessoa, eu sou uma. Você gosta? Gosto. É. Maravilhoso. É porque ele é de 1888 até 1935, né? E ele, na verdade, também teve essa infância em Durban, e isso fez com que ele tivesse mais domínio do inglês. Então ele teve uma ascensão na carreira por isso, tanto que ele trabalhou bem em Portugal, ele trabalhava como correspondente comercial, trabalhava como tradutor, e eu também estou nesse meio, esse meio de letras. Quando você não tem trabalho como revisor, você consegue como tradutor, mas aí tem que ter um estudo que era realmente o que eu fui fazer em Cambridge, mas não consegui, né? Era para eu virar tradutora, para eu trabalhar com inglês. Não deu certo, acho que por um falecimento, uma fatalidade do destino, né? Eu consegui trabalhar em hostels e trabalhar com culinária, que é uma coisa que a nossa culinária é bacana, o Brasil tem uma culinária muito bem desenvolvida, então os ingleses gostavam. E o Fernando Pessoa, você sabe, ele tem todo aquele jogo da heteronímia, né? Que ele aparece nos lugares como Alberto Caeiro, como Álvaro de Campos, como o Ricardo Reis, que é médico. Sim. O Ricardo Reis é um personagem dele que é médico. Que eu saiba, tem o Jean Seau, que é francês, tem o Alexander Search, que é inglês. Eu tenho dificuldade, eu vou te falar que eu tenho dificuldade de ler o Fernando Pessoa em inglês, eu acho difícil. Português é uma beleza. Eu acho difícil. Então esse livro, ele revisita, um dos destinos que ele está aqui propondo é a Casa de Literatura do Fernando Pessoa. Interessante. Entendeu? Onde é ali em Campo de Ourique, Lisboa. O contato até vou agradecer a senhora Ana Maria Braga, ela que me deu ali os esquetes para fazer o texto. A diretora é a Clara Riso, ela é graduada em literatura comparada, ela me conhece também, ela já entrei em contato com ela. É um destino interessante, né? Agora vai ter o Dia Mundial da Poesia. Ok, perfeito. É onde tem algumas curiosidades, tem algumas cartas que ele mandava, que ele recebia, que estão ali na casa. Na verdade também tem alguns livros, a biblioteca particular dele, tem 2 bibliotecas que eu saiba na casa, uma que era a biblioteca particular dele e uma que é aberta ao público. E são 2, se não me engano, são 2 andares para visitação no livro. Então aqui a gente tem Casa de Fernando Pessoa, que é uma coisa específica para quem gosta de literatura, para quem quer se aventurar por isso. É bom, porque você entra num ambiente desse e você acaba pensando, né, um monte de coisa. Eu lembro quando eu visitei a casa do Santos Dumont, por exemplo, né? Você se imagina lá, né? O que ele fazia, né? Como que era o ambiente. É interessante. É muito interessante, há curiosidades, o que nem eu falei. O Museu da Língua Portuguesa tem um livro onde está o assessor cultural Alan Faria, ele também teve em contato comigo, então tem esse trabalho também.
aqui em São Paulo, no Museu da Luz, tem Sim. muitas ações culturais. Agora eles estão com uma ação cultural para você se tornar amigo do museu. Então daí você acaba se tornando amigo, paga uma taxa, tem exposição de arte e cultura indígena. Sim. Também tem uma exposição que é temporária e uma que é fixa. Então esse livro também destaca o Museu da Língua Portuguesa, alguns colaboradores, alguns estudiosos da língua. Também é um roteiro mais acessível para quem está em São Paulo, não vai se aventurar por Lisboa. Agora eu acho que vale a pena também. Sem dúvida, sem dúvida. É um mundo diferente, né? É. Então qualquer profissional de qualquer área de conhecimento, a parte da poesia traz um certo equilíbrio. É um destaque, porque Exato. como a gente está falando do Fernando Pessoa, aqui também eu vou falar, aproveitar que você está me dando esse espaço, a Fundação Eça de Queiroz. Para quem estuda, para quem gosta, é interessante. Então ali fica próximo de Lisboa, não sei quantas horas. É um local que chama Casa de Tormes. É um local de destino turístico muito procurado, porque são os queirosianos. Então Eça de Queiroz ele é o escritor do realismo. Tanto Eça de Queiroz, que está no livro, como Guerra Junqueiro, como Antero de Quental, como Ramalho Ortigão e como Batalha Reis. São 5, 6. Eles se opuseram ao romantismo, é a questão Coimbrão, 1870. E o Eça de Queiroz, na época, ele não foi só escritor, né? É interessante porque ele foi cônsul e advogado também, então ele morou na França e na Inglaterra. E com isso ele teve muita condição de trabalhar com a escrita. Perfeito. Sabe? Ele trabalhava com a escrita como um instrumento ali, realmente impressionante as obras dele. Eu não li todas, eu li A Cidade das Serras, o Mandarim, tem os Maias, mas assim, o espólio dele são milhões de estudiosos de todos os lugares que frequentam essa casa. O contato que eu tive lá também é uma outra senhora, ela me atendeu muito bem. Atualmente o presidente é o Afonso Reis Cabral. E o Afonso Reis Cabral, ele é trineto do Eça de Queiroz. Ok. Entendeu? Então, daí também teve uma senhora que me atendeu lá, que é a Sandra Mello, como eu falei para vocês. Então, a Casa de Tormes é um destino que eu acho que é muito interessante para ir, para visitar. É a fundação do Eça de Queiroz. Daí você tem acesso às obras dele. Dentro da casa tem a cadeira do Jacinto, que era um personagem da Cidade das Serras, entendeu? E ele é um escritor que influenciou muitos outros. Tem uma geração inteira de queirosianos que são estudantes da obra dele. Tanto que na casa você encontra o vinho, que é um espumante, que é o vinho da Casa de Tormes, e toda a gastronomia. Interessante. E eles fazem muito estudo da relação da gastronomia com a obra dele, dos personagens. Então, esse destino é óbvio que ele é um pouco mais ousado, não é? Porque a pessoa tem que estar em uma programação ou estudiosos irem em grupos. Mas é um destino que eu acho que é, assim, muito interessante. E vai revisitar o passado, né? Literário. Vai revisitar esses escritores, isso que eu te falo, eu faço ele, o Eça de Queiroz, realmente foi um escritor que teve muito destaque na época que ele fez. Ele conhece a Vilaça, né? Ele tem um conto dele que ele fala singularidades de uma rapariga loira. Que ele vê uma mulher meio perdida, meio assim, ele fala, olha a Vilaça, olha a Vilaça. É coincidência, né? A gente que é leitor vai lá e lê, não sei por que ele fala aquilo, né? Coitado, ele, né? É só uma menina perdida, né? E é interessante, é uma singularidade de uma rapariga loira. Então é como eu te falei, ele, o Eça de Queiroz, né? E também a casa do Camilo Castelo Branco, que eu também vou falar para você do livro, que é a senhora Elzira Queiroga, que é ela que cuida, a senhora Elzira Queiroga também foi muito atenciosa, se bem que o Camilo ele já é um pouco mais infeliz, porque ele comete suicídio, né? Dentro da casa. Então as obras são pesadas, aquele amor de perdição também é pesado. A queda de um anjo, Isso. Coração, Cabeça e Estômago, eu não li todos, mas eu dei uma folheada. Então a casa tem isso, né? Porque ele se apaixona pela Ana Plácido e a Ana Plácido é casada com um arquiteto. Um brasileiro, Pinheiro Alves.
Então, nessa casa do Camilo, o que acontece? Ele teve que ficar numa prisão, porque ele ficou com a Ana Plácida e ela já era casada. Entendi. E hoje seria até normal, mas naquela época era ele foi preso, entendeu? Ele ficou preso numa casa e daí depois ele voltou para esse local que a gente fala aqui, que é São Miguel de Sede. São Miguel de Sede, não é? É Vila Nova de Famalicão. Eu até escrevi para eles foram muito atenciosos comigo e mandaram para mim uma agenda da casa, com o retrato do Camilo e tudo. Não sei a distância, então, mas assim, é como você falou, ele é muito mais... Na verdade, eu acho que tem uma dificuldade para ver as obras dele, não é? Mas é um autor de renome que também teve avante, porque construiu muitos personagens, tinha um imaginário assim, muito rico, a gente pode dizer. Você fez uma pesquisa interessante e teve que fazer uma síntese ainda, né? Exato. Muita informação. Eu tive que usar o meu trabalho como jornalista, que é o que eu estou fazendo agora, e trabalhar com a literatura com uma investigação também. Certo. Deixar instigante, né? Deixar instigante. E aí, eu acho que daí desses, eu já falei para você de vários roteiros, o do Edgar Allan Poe, que é muito interessante também. Né? Que eu estou lendo mais. Autor do Corvo, Eureka, Anabel. Ele morreu muito cedo. Verdade. Era órfão e teve uma carreira muito difícil. Por quê? Porque trabalhar com jornalismo naquela época não dava para sobreviver. Até hoje é difícil. Mas ele foi grande, foi realmente... A contribuição dele é interessante e ele é estudioso. Então é interessante que eu estou assim, estudando muito isso. O Fernando Pessoa lia muito o Edgar Allan Poe. O Baudelaire, o Charles Baudelaire, que faz As Flores do Mal, também, que é daquela geração Spleen, também lia muito o Edgar Allan Poe. Então o Edgar ele tem assim, um magnetismo, porque ele não é que nem o Pessoa, que é aquela coisa do poema longo, que você tem que ler, se debruçar, criar, acreditar nos personagens. Ele é curto, ele é sintético. E ele ganhou dinheiro na carreira, então por isso que eu estou estudando. Mas são obras que ele faz mais assim, que ele é um mistério do terror. É o detetive Auguste Alpin, ele trabalha sempre com aquele, você fala, o terror, né? O mestre do mistério. Exatamente, do mistério. É do mistério. Perfeito. Entendeu? Então eu estou muito em contato agora, que eu te falei, depois de ter feito o livro, com os autores, com os estudiosos do Edgar Allan Poe. São todas obras em inglês, você tem que ler sempre em inglês. Sim. Então, como eu falei para você, também vou te deixar aqui uma foto da Universidade de Johns Hopkins, que tem um jornal sobre o Edgar Allan Poe, específico só do Edgar Allan Poe, para quem quer ler, né? Ali a assessora chama Ashley, ela é uma americana, e tem a Sociedade dos Amigos do Poe. Ok, maravilhoso. Entendeu? Você me fez lembrar o seguinte, o Brasil se você pegar o mundo antigo, né? Que até 1492 a gente não conhecia o mundo novo, a gente tem aí, uma vez perguntaram para mim que ele, olha, eu estou fazendo aqui a USP aqui em São Paulo, não sei o que, a melhor que tem, você falou, tem que tomar cuidado, falei assim, a USP aqui tem 100 e poucos anos, Harvard de 1616, então, né, tem que saber comparar as coisas, né? E até falaram, uma vez falaram assim, a universidade lá no Japão, será que é boa? Eu falei, olha, a Universidade de Nagoya, só ela, pequenininha, ela tem 7 prêmios Nobel. A América Latina não tem nem prêmio Nobel. Então, tem que tomar cuidado nos comparativos, né? Óbvio. Sem dúvida. Ô, Márcia, mas eu te parabenizo aí porque você está fazendo um trabalho espetacular, né? Honrando a memória desses grandes escritores, né? E isso, além de fazer bem para você, faz bem para todo mundo que vai ler também, tá? Olha que bacana.
E teus próximos projetos aí, não sei se você pode falar. Então, é isso que eu falei para você. Agora eu estou toda essa investigação, todo esse estudo do Paul, não é? Que eu estava muito lendo Pessoa, estava lendo o que eu te falei, aquela coisa mais extensa, mais profunda. O Paul, ele é mais simples, né? Você lê os contos dele, são muito bem elaborados os personagens, e daí isso é interessante tanto dos escritores ficcionistas que você falou, atuais ou os anteriores. É que assim, a gente às vezes não tem aquela valorização do passado. Sim. Né? Você quer trabalhar com Marcelo Rubens Paiva, com o Arnaldo Antunes, o Tony Bellotto, enfim, há muitos escritores renomados que são atuais e estão vivos, graças a Deus. Ariano Suassuna, nem sei, não sei se você sabe. Mas assim, o passado ele faz-se presente. Sim, verdade. E é bom sempre ter uma atualização dele, viu? Faz bem. A gente tem que estudar muito, não é? Agora é isso que eu te falo, nem sempre, não é que eu queira trabalhar só com esses escritores, mas é porque está definido que eles tiveram um espólio. Eles têm uma herança cultural. Então nós, como leitores, como jornalistas, como público em geral, vamos também criando outras formas de estar conhecendo o passado para estar desenvolvendo o presente. Perfeito. Por isso que eu te trouxe esse livro também, que é da Associação Paulista de Medicina, que sempre está me ajudando. A sede fica lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Sim. Porque ele é também médico, meu pai também era endocrinologista, como eu comentei com vocês, José Carlos da Rosa, ele operava tireoide, né? E tem muitos médicos que também são literatos, também atuaram na literatura. Não, e faz bem, porque deixa um legado. Isso é importante. Então, mas nós temos aí instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Para nos brindar com os seus conhecimentos, as suas pesquisas. E eu queria que você deixasse seus contatos, nós vamos deixar escrito aqui também. Tá, ok. Então, na verdade, o livro, para quem se interessa em comprar um exemplar, posso deixar o meu e-mail? Pode? Então, o meu e-mail é rosamarcia435@gmail.com. Tá? Inclusive eu tenho um jornal que eu colaboro, que é o jornal Linguagem Viva, que é da Rosane Abdul, ela também é literata, jornalista, e daí eu estou deixando de novo o e-mail, porque na matéria, infelizmente, dela saiu um erro. Daí eu quero deixar aqui no TV Relacionamento bem claro, para quem tem interesse, é rosamarcia435@gmail.com. Tá, okay? Gratidão. Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica jornalista, pesquisadora, Márcia Vilaça da Rosa, nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima.